É muito comum que investidores iniciantes cometam erro por falta de experiência e de conhecimento. E é por esse motivo que eu elaborei uma lista com as 5 principais estratégias que todo investidor deveria saber para investir com segurança. Ficou curioso? Então, fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Bora lá? A primeira estratégia que todo investidor deveria saber e usar é não colocar todos os ovos na mesma cesta. E essa estratégia utiliza um dos conceitos que é o mais importante na minha opinião, que é a diversificação. Diversificar seus investimentos reduz o risco envolvido na sua carteira à medida que diminui a concentração dos ativos dentro do seu patrimônio. É importante dizer que a essência de diversificar envolve um outro conceito, que é o de descorrelação, que nada mais é que investir em ativos que têm pouca relação entre si. Quanto menor a relação entre os ativos, mais descorrelacionado a sua carteira vai estar e mais diversificada também ela vai estar. Isso significa dizer que quando houver uma oscilação negativa, ou seja, a famosa queda no valor dos seus ativos, você verá apenas uma parte do seu patrimônio diminuir e não todo o seu patrimônio caindo junto com essa queda. Mas eu tenho um alerta importante. Cuidado para não pulverizar demais a sua carteira. Muitas pessoas confundem diversificar a sua carteira com pulverizar, que é justamente colocar dinheiro em vários ativos, sem mesmo acompanhar esse desempenho ou então analisar com qualidade a seleção dos ativos, que é muito importante nesse efeito de diversificação que nós queremos ter. Então, se você está iniciando seus investimentos, foque bastante também na qualidade e não apenas na quantidade de ativos que você vai ter no seu portfólio, na sua carteira de investimentos. Beleza? A segunda estratégia que eu trouxe para vocês é evitar pagar taxas e impostos também, principalmente se você tem pouco dinheiro investido. Existem vários exemplos de taxas que você pode evitar pagar e que no longo prazo vai aumentar muito a sua acumulação de patrimônio. Eu vou dar alguns exemplos de taxas para vocês. O primeiro exemplo são as taxas de banco, que ninguém mais precisa pagar, visto que nós temos várias contas digitais que já não cobram taxa de manutenção, taxa de transferência, taxa de saque, então você só paga a taxa de banco se você quiser. E se você quiser conhecer mais opções das contas digitais, assista esse vídeo que vai aparecer em algum canto aqui dessa tela. O segundo exemplo são as taxas de corretagem, que são nada mais nada menos que aquelas que são cobradas pelas corretoras de valores quando nós vamos investir em algum ativo, seja ele de renda fixa ou renda variável. Hoje, a maioria das corretoras já isentaram as taxas de custódia, mas algumas ainda cobram taxas de corretagem para você investir em ações e até mesmo, às vezes, em fundos imobiliários. Não há necessidade de você que está começando pagar taxas de corretagem. Então, se você quer conhecer mais opções de corretoras que não têm essas taxas, assiste também esse vídeo sobre corretoras que vai aparecer em algum canto dessa tela. Outras taxas muito comuns de serem cobradas são as de administração e performance, que geralmente estão nos fundos de investimento. Eu, particularmente, sou totalmente contra você que está iniciando já deixar boa parte do valor que você vai investir, que às vezes não é muito, em taxas de performance e em taxa de administração. E como eu falei no início, você também deve evitar pagar impostos. Mas como assim? Eu vou dar o calote no governo? Não, de forma alguma. Você vai pagar impostos geralmente quando você vender ou resgatar algum ativo. E é importante dizer que esse dinheiro dos impostos jamais vai voltar para o seu bolso. Nós sabemos muito bem como isso funciona, não é mesmo? E na próxima estratégia eu vou mostrar para vocês como vocês podem evitar pagar impostos nos seus investimentos. Segura um pouquinho. Mas para fechar, no período de 20 e 30 anos, esse valor que você vai deixar de pagar em taxas e impostos, acumulado e com a ação dos juros compostos, vai ser um montante muito grande que você vai segurar com você e não vai deixar escapar por aí. Então, muito importante evitar pagar taxas e impostos nos seus investimentos. A terceira estratégia é não gire o seu patrimônio. É muito comum que investidores iniciantes caiam no erro de ficar trocando muito de ativo
geralmente influenciadas por notícias ou até mesmo por carteiras recomendadas de corretoras, de influencers da internet. Mas isso não é uma boa estratégia. Ficar vendendo, comprando é algo que a gente não recomenda e que nós chamamos de giro de patrimônio. Quanto menos você girar o seu patrimônio, mais você vai ter no longo prazo. Acredita em mim. E é por isso que eu sempre falo que para investir em ações é muito importante você ter uma mentalidade forte, para evitar ficar em dúvida e por esse motivo ficar trocando o tempo inteiro de ativo, de ação, seja qual for o investimento. Muita atenção com isso e trabalhe muito a sua mentalidade para evitar esse tipo de coisa. O momento de você analisar e selecionar um ativo é antes da compra. E é por isso que nós recomendamos que você dedique um tempo para poder escolher os seus ativos, porque quanto melhor você escolhe os seus ativos, menos necessidade de ficar trocando e de girando o seu patrimônio você vai ter. Então, muita atenção na qualidade, na seleção dos seus ativos. Foque nisso e evite o giro de patrimônio para que você venha acumular cada vez mais e tenha ainda mais no longo prazo. A quarta estratégia que eu trouxe é justamente manter-se fiel à sua estratégia que já foi definida. Um dos principais erros que eu vejo os investidores iniciantes cometerem é serem influenciados pelo que está acontecendo ao seu redor e esquecer da estratégia que definiram no momento de tranquilidade, racionalidade e acabam por tomar decisões irracionais. Às vezes o investidor até define a sua estratégia ali, seleciona os ativos com qualidade, mas ali no meio do pregão da bolsa, no sobe e desce das ações, ele fica doidão e aí, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Dá o zoom aqui. Vai fazer besteira, vai fazer besteira. Então, seja fiel à sua estratégia. Se você desenhou a sua estratégia, delimitou ali a distribuição dos ativos, seja fiel a ela, que você vai ver que vai dar tudo certo. Eu sempre costumo dizer, se você não tem um plano, você não vai chegar a lugar nenhum. E a mesma coisa vale para os seus investimentos. Se você desenhou uma estratégia, se dedicou ali a selecionar os ativos, seja fiel a ela, que isso vai te recompensar com toda certeza. E a quinta e última estratégia que eu trouxe para vocês é ouvir suas próprias convicções. Pode parecer um pouco egoísta falar que você só deve acreditar em você mesmo, mas a verdade é que quando nós falamos de investimento, você deve ouvir o máximo de pessoas possível. Mas na hora de tomar a decisão, tem que ser você e você mesmo. Não pode ser mais ninguém. Até porque você está falando do seu dinheiro, o dinheiro que você suou para conquistar com muita dificuldade. Então, quem vai tomar a decisão dos seus investimentos é você, tem que ser você, não pode ser outra pessoa, não pode ser o jornal da esquina, não pode ser a notícia que está passando, o influenciador, é você quem tem que decidir. Então, ouça as suas próprias convicções e tome as suas próprias decisões para que, se porventura um dia você analisar e ver que não era o que você bem queria, basta você voltar atrás e dizer, realmente essa convicção não estava certa. O pior é você ir pela convicção de uma outra pessoa e depois se arrepender, sendo que você poderia ter tomado uma decisão muito melhor se tivesse pensado com você mesmo. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se eu pudesse dar apenas um último conselho é: estude, busque conhecimento, analise os ativos antes de entrar, para que você consiga entrar com o máximo de confiança e certeza possível, evitando qualquer arrependimento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com algum amigo que precisa saber também dessas estratégias, que são aquelas que eu considero que todo investidor deveria saber. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.